Fala também sobre Luiz Fernando, um dos principais jogadores do Atlético Goianiense, ele está mesmo na mira do São Paulo. Falo também sobre Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues, extremamente ameaçados na CBF. Tem as últimas do mercado, bastidores, um depoimento absolutamente explosivo na CPI que apura manipulação de resultados e muito mais. Hora de falar sobre a notícia que mais bombou na terça-feira, o depoimento de William Rogato. Esse cara é um empresário que havia sido convidado para participar de uma reunião da CPI de manipulação de jogos de apostas esportivas no Senado Federal. Ele não compareceu, mas deu esse depoimento através de uma videoconferência, até porque ele está morando em Portugal e alegou que seria muito perigoso para a parte dele se ele viajasse até o Brasil. Pois bem, o William Rogato fez uma série de confissões e denúncias. Entre outras coisas, ele disse que atuou no rebaixamento de 42 times diferentes com apostas esportivas, manipulando resultados, comprando jogadores e até árbitros de futebol. Segundo William Rogato, ele faturou mais de 300 milhões de reais com manipulação de resultados. Ele também afirmou que é conhecido no meio do futebol como o rei do rebaixamento por ter combinado resultados que rebaixaram vários times, entre eles o Santa Maria, time lá que disputava o campeonato candanguense, o campeonato do Distrito Federal. Desse ano o time foi rebaixado. Entre outras frases que chamaram a atenção durante esse depoimento, William Rogato afirmou o seguinte, abre aspas, eu te garanto que o Textor não está totalmente errado. Chamam de louco, ele não é tão louco assim, fecha aspas, fazendo referência ao dono da SAF do Botafogo, que tem há meses afirmado que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre a CBF. Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues muito ameaçados de caírem, o técnico e o presidente da CBF. Você não deve estar entendendo nada. Como assim, Nicola? O Dorival pode cair, mas o Edinaldo também sim. E o Edinaldo pode cair, inclusive, antes do técnico da seleção. É que nessa quarta-feira vai haver imaginamos, né, que vai haver uma reunião, uma sessão no Superior Tribunal Federal. A ideia é que seja julgada a liminar que garantiu o Edinaldo Rodrigues no poder. No ano passado, o Edinaldo havia caído da CBF. E em 4 de janeiro desse ano, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que até então mantém o Edinaldo como presidente da CBF. Já existiram 7 datas de julgamento dessa liminar e nas 7 vezes sempre houve um adiamento. Nessa quarta-feira há marcada mais uma sessão. Vamos esperar que, enfim, ele seja julgado. Se a liminar cair, o Edinaldo está fora da seleção. O interventor assume a Confederação Brasileira de Futebol e convoca eleições para as próximas semanas. O Edinaldo, inclusive, poderia concorrer. Se a liminar for mantida, aí o Edinaldo segue como presidente da CBF. Sobre o Dorival Júnior, momento péssimo da seleção brasileira que enfrenta os 2 piores times das eliminatórias. O Chile nessa quinta-feira em Santiago e na próxima terça-feira o Peru. O Chile é o 9º colocado, 9º e penúltimo colocado, o Peru é o 10º e último colocado. Se o Brasil não vencer os 2 jogos ou não fizer pelo menos 4 pontos, é enorme a chance de o Dorival Júnior ser demitido. Relação não é boa, clima de desconfiança, muita dúvida sobre o trabalho do ex-treinador do São Paulo. Só para completar, até quem recentemente foi contratado, como o Rodrigo Caetano, já cogita a possibilidade de deixar a CBF. O diretor de seleções está muito irritado com a falta de autonomia. As pessoas acima dele não lhe dão a oportunidade de efetuar as coisas que ele entende como necessárias. Até por isso, o Rodrigo foi procurado recentemente pelo Atlético Mineiro com a possibilidade de voltar a ocupar o cargo de CEO e essa chance existe para a próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar Luiz Fernando, meio atacante que vive fase bem legal com a camisa do Atlético Goianiense, jogador de 27 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. O Luiz Fernando já pode assinar um pré-contrato e surgiu nos últimos dias a especulação de que o tricolor já tinha feito uma proposta ao jogador. Antes de trazer a posição do São Paulo sobre o tema, deixa eu só te explicar quem é esse atleta. O Luiz Fernando surge no Atlético Goianiense, acaba negociado em definitivo com o Botafogo, onde joga de 2018 e 2019. Até tem um número grande de partidas, mas não consegue explodir. Acaba sendo emprestado para o Grêmio, onde fica de 2020 a 2021. Mais uma vez, não se torna um protagonista. Volta ao Atlético Goianiense em 2022 e faz 2 grandes temporadas, a de 23 e de 24.
nessa temporada, inclusive antes de começar a discutir o seu futuro fora do Atlético Goianiense, era o grande craque do time e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Mas a percepção que eu tenho é de que com a definição de que ele não fica no Atlético para o próximo ano e em meio a negociações com outros clubes, ele acabou perdendo um pouquinho do foco. Ainda assim tem números legais, 47 jogos, 19 gols e 5 assistências. Acho que seria uma aposta interessante, alguém que chegaria praticamente de graça, até por não ter vínculo com o Atlético Goianiense. Mas não será no São Paulo que o Luiz Fernando jogará. Conversei com uma pessoa do São Paulo que me assegurou que esse nome nunca foi debatido dentro do tricolor. Caberia no seu time do coração? Você conhece o Luiz Fernando? Já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema. Combinado? Às vezes, tem muita gente já questionando os métodos, a maneira como muitas vezes ele se apresenta, a forma com que ele é várias vezes expulso, não está à beira do gramado. Muita coisa pesando, principalmente esse último resultado diante do Cuiabá. Aliás, dois resultados ruins. Perdeu 2 vezes para o Cuiabá nesta edição do Brasileiro. Sgarbi, eu começo com você. Isso aí tem fundamento? É mais papo de rede social? O que tem de verdade? Eu tô achando muito estranho. Primeiro que é claro que o Zubeldia comete alguns erros, isso é um fato, em escalação, em demorar para mexer muitas vezes. Como todos, né? Como todos os treinadores, claro. Só que são erros que, em certo momento, incomodam o torcedor. Na eliminação da Copa do Brasil, foi claro, assim, não mexeu no time. São Paulo tomou gol no último lance contra o Atlético Mineiro, com chances reais de classificar. São Paulo jogava mais bola naquele momento que o Galo, no meu ponto de vista. Comete erros, ponto. No meu ponto de vista, mais uma vez, seria um erro gigantesco da diretoria e do São Paulo, no modo geral, mandar o cara embora. É um cara que já está adaptado, que caiu nas graças da torcida muitas vezes por conta desse perfil enérgico dele. Melhorou também o comportamento, né? Não está mais tomando tantos cartões como vinha tomando, enfim. É um cara que já mostrou, em certo momento, ser um bom treinador, fez São Paulo jogar bola no momento de crise. Só que eu comecei meu comentário falando que eu acho muito estranho. Por quê? Porque todo momento sai notícia na imprensa de que, se o Boca Juniors vier, o São Paulo não vai dificultar uma liberação do Zubeldia. A diretoria está incomodada com o Zubeldia. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, acaba com isso. Para de dar essas letrinhas assim para a imprensa no modo geral, que eu não sei quem é, tá? Não estou nomeando aqui presidente, diretor. Mas está acontecendo. Então, mas está acontecendo, porque toda semana sai uma notícia em algum jornalista, diretoria do São Paulo pretende liberar o Zubeldia, diretoria está infeliz com o Zubeldia. É ruim para o próprio treinador. Imagina você estar no seu trabalho, fazendo lá o dia a dia, enfim, treinando tudo, tem seus erros, só que toda semana vai sair uma notícia. Zubeldia pode ser de São Paulo. A diretoria está insatisfeita com o Zubeldia. E você ali no dia a dia com o seu diretor, com o seu chefe. Então, para mim, está errado a forma que vem sendo conduzida. Mais uma vez, para mim seria um erro gigantesco perder o cara, mas precisa corrigir esses erros que vem cometendo. Chico, são 37 jogos comandados por ele, 18 vitórias, são 10 empates e 9 derrotas até agora. Então, a gente vê o Zubeldia como um cara que chegou e tinha muita empolgação. A torcida, aliás, do São Paulo deu espetáculo durante o ano inteiro, sempre com públicos altíssimos. E vale lembrar que o São Paulo acreditou na Copa do Brasil, na Libertadores também, e agora no Campeonato Brasileiro talvez esteja sentindo os efeitos de ter saído das outras competições. Com certeza, a expectativa era essa. E eu fico cada vez mais convencido de que para você interromper um trabalho, você tem que ter bons motivos para isso, né? Qual seria o motivo principal para você interromper o trabalho do Zubeldia? Porque ele foi eliminado? Bom, muita gente foi. E o trabalho do dia a dia? E uma perspectiva que daqui a pouco, né, para o ano que vem, daqui a pouco uma pré-temporada, com reforços que ele indique. O São Paulo tem um bom elenco, sabidamente. Não pode colher mais frutos do que interromper agora mais uma vez e começar um novo trabalho num final de temporada. E aí depois, quando começa, tem problema no Paulista, já demite de novo. A gente vive uma farra de multas rescisórias por demissões de técnicos. E eu concordo com o Sgarbi. Eu acho muito curioso, Renata, que a imprensa ela é mal vista muitas vezes por quem está no meio do futebol, por dirigentes, por jogadores. Mas como é curioso, como é interessante quando a imprensa é utilizada por eles também, para passar recados. E eu não estou aqui julgando o jornalista, porque se eu recebo uma informação de dentro do clube, de alguém que vaza de dentro do clube, a gente não está satisfeito com o trabalho, é óbvio que eu vou publicar. Porque eu tenho a fonte mais fidedigna possível, o cara está lá dentro e não avaliza o trabalho do técnico, é óbvio que eu vou revelar. Só que isso, muitas vezes, é interesse de quem está lá dentro, utilizando a imprensa para que a sua mensagem seja enviada. Que curioso, né? Nesse caso, a imprensa ela é usada, ela é bem utilizada, ela é interessante para quem trabalha no futebol. Em outros momentos, a imprensa não serve para nada. Mas nesse momento está muito claro
que quem está dentro do São Paulo está usando a imprensa para passar uma mensagem de instabilidade. E o Zubeldia não tem respaldo, porque essas notícias começam a sair, não vem o diretor, não vem o presidente do clube dizer, gente, o trabalho vai acontecer, vai continuar, ele é o nosso treinador. Isso não acontece. Quando isso não acontece, aí fica aquele barulhinho. O Casares não falou algo nesse sentido aí, de Chico? fritura. O Casares falou algo nesse sentido. Garantindo? Não, mas não tem como você garantir, né? Ninguém garante treinador em lugar nenhum. Mas acho que o Casares... O Tite não deu uma precisa dar coletiva tranquilidade. recentemente falando... Mas qual seria o motivo? respaldado. Tô Mas qual mentindo? seria o Não, motivo, o Tite falou Denilson? na coletiva, falou, eu me Ele, sinto Tite, respaldado. No disse, dia não a seguinte, diretoria caiu. respaldou. Aí é que Ele tá, que assim. achava que estava... Aí a gente O percebeu Casares, que não, eu vi né? um vídeo aleatório aí na internet, eu não sei aonde que eu vi, ele falando, não tem fritura aqui no São Paulo. Mas ele fez isso com o Carpini também, no dia seguinte demitiu. Ah, não, sim, mas aí é outro... Por isso que E outra então, por que ele coisa, não o tem que Tite falou afirmar isso alguma coisa? ganhando e foi demitido mesmo assim. Ué. Ganhou do Atlético Paranaense, um gol no finalzinho do Gerson e foi demitido da mesma maneira. Então não era resultado, já era o processo. E aí, Ulisses, é a pergunta que eu te faço. O trabalho é bom do Zubeldia até agora para você? Do Zubeldia é bom. Eu acho que o Zubeldia chegou até onde ele conseguiu. Não foi ele que montou o time, ele chega no meio da temporada. É um cara que chegou muito bem, né? Você lembra que nós elogiamos ele aqui, né? Fazendo com que o time de São Paulo jogasse um futebol que até então não havia jogado. Enérgico. Jogou um pouco assim com o Dorival, né? Quando conquistou a Copa do Brasil. Então eu acho assim, cara, o dirigente do futebol brasileiro é isso aí. Sabe, não tem história, ele manda embora, ele contrata outro, faz mais dívida no clube. Ninguém se preocupa com o clube, com a instituição, né? Chega no cara, conversa, você está sendo muito expulso, você tem que se adequar ao sistema da arbitragem do futebol brasileiro, você é um cara que chegou aqui há pouco, não é mesmo? Nós vamos te apoiar. Agora, você imagina, eu concordo com o Chico, se lança ao ar as coisas, se usa a imprensa para fazer o fogo, para meter fogo na panela de pressão do cara para explodir, para o cara vazar. Entendeu? Então usa-se a imprensa. Eu discordo completamente com a demissão do Zubeldia. Eu acho que o ano que vem será um ano para o Zubeldia mostrar realmente o seu trabalho. E não estão dando essa oportunidade para ele. Ronaldão, você que está de fora, só observando, qual é a sua análise? Então, eu fiz uma anotação aqui no que o Chico falou e captei o que o Chico quis dizer. O quê? Eu captei, o Chico é malandro. Chico, você é Chiquito malandro. tá cada vez mais solto. Você é malandrinho, Chiquito, porque ele uniu, no que você perguntou, ele uniu o quê? Os dirigentes, não foi? Ele uniu os dirigentes, por quê? Por quê? Porque tem a sombra, sabe de quem aí? Na frase do Chico, tem um sujeito oculto. Tem um sujeito oculto. Tem um sujeito Qual é o oculto sujeito oculto? Vamos revelá-lo. Cuca. Cuca. Ixi, eu não falei Porque isso muita não. gente do São Paulo gosta do Cuca. Eu não falei E o isso Cuca não. está onde? Desempregado. Desempregado, Free, bebê. livre. E o Zubeldia falaram que quem falou que o Zubeldia tinha, que o Boca Juniors tinha interesse no Zubeldia? Saiu daqui, porque de lá não saiu. É porque eu fui até revisar isso nas notícias Então, da olha lá. Argentina. Ele não é nem de longe a primeira opção. Então, tá vendo? E o que fizeram? O Zubeldia vai pro Boca Juniors. Os caras daqui já empurraram pra abrir espaço para o Cuca. Quando saiu a notícia, eu pensei que até fosse o Zubeldia querendo valorizar um pouco o passe. E o Chico matou a pau, só pra finalizar, Chico. Diga, Ronaldo. Eu vou dar Também que razão não é pra você difícil pelo também não, seguinte, viu, Leirão? porque o trabalho Também do não é difícil também Zubeldia, não, né? o trabalho do Zubeldia não é só ser expulso, não, é dentro também de São Paulo, ele causa ali umas rusgas, porque ele é uma mala. Aí pode ser. Aí Ele eu é não uma sei. mala. O dia a Ele passa, dia, não cumprimenta aí é ninguém. outra história mesmo, mas é importante. Sim, mas ele não cumprimenta ninguém, ele passa lá, e vai embora. os Vou caras- fazer só uma perguntinha. Como não ia estar no Chico? Tá certo. Vou fazer só uma perguntinha. O Rogério Ceni vai continuar no Bahia? Essa aí já não tava no... Não, gente, se o Rogério Ceni como- voltar pro São Paulo, o Rogério não tem que aceitar, gente. Só uma pergunta. Aí não é nem o São Paulo. O Rogério já passou 2 vezes, não ficou. Eu acho que até pela carreira dele, pelo prestígio que ele adquiriu como técnico, é hora de novos ares. Porque eu te Se não pergunto. ficar no Bahia, né? Porque eu acho até que pode ficar. Porque analisando o trabalho do Zubeldia, foi o Zubeldia que perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Mineiro em Minas? Não. Foi o Zubeldia que perdeu o pênalti durante o jogo contra o Botafogo, que perdeu o pênalti na decisão por pênalti? Também não. Ele levou o time até esse lugar. Ele levou o centroavante dele na cara do gol, no caso do Caleri, que tá péssimo, jogando nada. Não é mesmo? Tá precisando dormir. Entendeu? Tá precisando dar uma dormida. Descansar um pouco. Então, ele levou o cara até a cara do gol para fazer o gol. Se construiu um esquema tático para essa bola chegar. Não foi isso? E o cara fez o quê? Dentro da pequena área, ficou para fora.
Entendeu? Não perdeu 2 vezes, não foi isso uma. é futebol, gente. Não há garantia de acerto no futebol. Mas como é que você responsabiliza o técnico? Mas como é que você vai responsabilizar e mandar embora o técnico? Mas é sempre assim, esse não é o processo normal do futebol então, mas brasileiro. porque é errado. Nós temos que ser contra isso. Ulisses, ele tem responsabilidade em algumas questões, como em escalações, em mexidas. Como o Caleri tem, só que eu como o Lucas concordo tem, como outros caras exatamente. têm, pronto. E mudar o treinador. Pra mim, a demitir todo diretoria mundo. acertou muito agora nesse fundo que vai abaixar a dívida do São Paulo, enfim. Calma, no momento que o deixa São Paulo. acontecer, garoto. Não, mas é um acerto, é um movimento pra acertar. Então eu vou abrir mas o é um jogo. momento pra mudar, O dia a cara. dia dele é ruim. Vamos falar pra vocês aqui. Eu não acho que seja acha que ruim. nem o São Paulo? Eu não acredito São Paulo, nisso. assim, que o Não, São Paulo é pior também... que o São Paulo. Estão falando que ele é pior que o São Paulo. O dia a dia Não é, é Ronaldo, difícil. não é, Ronaldo. Não é. Eu fiquei sabendo. É mesmo, Eu não Rona. posso falar que foi o Massaneta que me falou, porque aí o cara lá de dentro não pode falar. Falou que o dia a dia do cara é muito difícil. Então aí, porque é um cara mais maleável, sabe, Lembra quando a gente entrevistou o Muricy Ramalho? Bom, era um outro momento também, em termos até de competições, perspectivas, mas me pareceu que ele elogiou bastante o Subeldía. Tudo bem que pode ser aquele papo, mas o Muricy é um cara muito tipo transparente. adeus, né? Você foi muito bem, muito obrigado. Você serviu muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora, o Everton Guimarães também Muito está de obrigado. olho nessa questão, porque o Subeldía é um cara que ele chega chegando, ele comemora com o time, ele tem uma presença ali quando a partida está acontecendo. Agora, os resultados não aparecendo, os questionamentos chegam, Everton. Era dia do pijama, é? Então, Renata, boa tarde a todos. Eu sou obrigado a concordar com o Ulisses, que é difícil, né? Concordar com o Ulisses é algo raríssimo, sui generis. Mas vamos lá. Porque é o seguinte, perda de pênalti contra o Botafogo, os gols perdidos, até contra o Atlético mesmo, né? Isso aí, tem treinador que se escora muito na questão da tomada de decisão. Nada pode ser mais chato do que esse papo de não há tomada de decisão. Aí eu tiro a responsabilidade das minhas costas, que sou treinador, empurro para as costas dos jogadores. Entretanto, o São Paulo é um time que produz. Se produz por causa do Zubeldia. Então, de fato, o Ulisses tem razão quando ele diz que os jogadores perdem os gols na cara, os jogadores perdem pênaltis, os jogadores refugam nas cobranças de pênaltis, a culpa não pode ser do Zubeldia. A questão do dia a dia, do comportamento dele dentro do clube, eu sinceramente não sei, portanto eu não posso falar. Eu acho que pior que o Sampaoli não existe. Não existe. O Sampaoli é um problema grave dentro de qualquer clube por onde ele passa. Aqui no Atlético falam horrores sobre ele, eu sei que por onde ele passou no Brasil falam a mesma coisa. Agora o Zubeldia eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas como treinador, o Campeonato Brasileiro, a campanha do São Paulo, Renata, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, é algo absolutamente normal, esperado. O São Paulo não tem mais condição que o Botafogo, o São Paulo não tem mais condição, estou dizendo de estar lá na ponta, como o Botafogo está, não tem. Do que o próprio Flamengo até, o Flamengo está acima do São Paulo aqui, o São Paulo está com 47, São Paulo com 47, o Flamengo com 51. E o Flamengo tem um elenco muito superior. E é uma diferença muito curta, então pera lá. Eu não vejo nenhuma questão frutífera para mandar o Zubeldia embora e trazer quem? Para recomeçar um trabalho? Para mim, uma bobagem falar em demissão. Nossa, e faltando 9 jogos para acabar o campeonato, gente, tem que pensar bem nisso. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo também no canal, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo.